enfermagem na oftalmologia. E eu não estou falando da equipe de enfermagem dos profissionais que utilizam o óculos, eu estou falando de atuação. Você já ouviu falar? Você atua nessa área? Bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a professora doutora Thalita Pavarini e você está aqui no Nursecast Brasil. E hoje nós vamos falar de enfermagem na oftalmologia. Quem eu trouxe para explicar este universo de possibilidades, o professor Dr. Reginaldo. Muito obrigado por aceitar o convite do Nursecast Brasil. Seja muito bem-vindo e nos conte mais quem é você. Um entusiasta da oftalmologia e do papel do enfermeiro na oftalmologia e o quanto a gente pode contribuir para a assistência ao paciente direta e indiretamente. Então eu sou enfermeiro por formação. Assim que eu me formei, a minha primeira oportunidade de emprego foi num centro oftalmológico, no qual eu já trabalhava como auxiliar de enfermagem. E essa promoção me abriu caminhos, me abriu portas para começar a fazer pesquisa na área, para entender melhor o nosso papel dentro desse ambiente da oftalmologia. E as coisas foram acontecendo a ponto de toda a minha vida acadêmica, minha produção científica, ou pelo menos quase toda ela, foi induzida, foi baseada em pacientes de oftalmologia, principalmente na infecção. Então, e depois de percorrer esse caminho acadêmico, mestrado e doutorado, já no final do mestrado, tive a proposta de vir trabalhar na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa como docente, e o que foi um outro divisor de águas na minha vida, porque daí sim eu comecei uma vida acadêmica propriamente dita. E tirei proveito, de novo, do assunto da oftalmologia, porque eu continuei pesquisando na área e tive a sorte, a felicidade de poder concretizar um sonho que muitos enfermeiros que trabalham na oftalmologia têm ou tinham, né? Que é de poder ter um curso específico para a especialização desse profissional. Então hoje na Santa Casa a gente tem esse curso de especialização de enfermagem e oftalmologia, já estamos finalizando a segunda turma e, se Deus quiser, em breve, ainda em 2021, a gente abre uma terceira turma. Então a oftalmologia me abriu portas e eu consegui conciliar a atuação como enfermeiro durante o período em que eu trabalhei nesse centro oftalmológico, Instituto de Oftalmologia Tadeu Cimental, em São Paulo, e depois disso continuar conciliando o assunto com a área acadêmica. Eu não sei se você arrepiou, mas eu arrepiei. Sabe por quê, professor? Primeiro que é inspirador ver a trajetória. Auxiliar de enfermagem, enfermeiro, mestre, doutor e agora coordenador de pós-graduação. Eu acho absolutamente inspirador. Aqui no Nursecast Brasil, você sempre que nos acompanha sabe o quanto que a gente valoriza a trajetória, o estudo, a dedicação. E então isso é muito, muito inspirador. E é muito interessante essa área, porque eu também sou enfermeira e não faço ideia do que acontece em meu serviço de oftalmologia. Então, explica pra gente como que é um dia a dia em um serviço como esse, porque, por exemplo, na minha vivência, eu tive contato via pronto-socorro, mas assim, é um contato muito pequeno na triagem, porque geralmente, pelo menos nas instituições que eu atuei, já era direcionado para um profissional, o setor da oftalmologia, então era muito na triagem. Então, esse é o contato que eu tinha. E depois, um paciente que passou por uma cirurgia, que aí a gente vai fazer a avaliação, né, gente? Nós vamos lá fazer como é que toda essa avaliação da pupila, como é que tá a responsabilidade. Então, esse é meu contato. Então, explica pra gente como que é esse universo. O enfermeiro de oftalmologia, ele normalmente não atua dentro de um hospital. Então, dentro de um hospital, você não vai ver lá, nós precisamos aqui no hospital de um enfermeiro especialista em oftalmologia. Não tem esse profissional lá. É um profissional que atua em instituições que são voltadas praticamente 100% para a oftalmologia. Exceto algumas que são instituições que agregam a oftalmologia com cabeça e pescoço, coisa assim, tá? Mas geralmente são centros de especialistas em oftalmo. Então a nossa atuação, ela tem uma característica que é de
não é uma instituição que tem um recurso humano com um monte de enfermeiros, um monte de auxiliares técnicos de enfermagem. Mesmo que a instituição seja grande em termos de produção, por exemplo, mas uma instituição que faz 500 cirurgias por mês, 1000 cirurgias por mês, só de oftalmologia, ainda assim essa instituição, ela, para fazer essa produção de cirurgia, e aí não estou levando em consideração a consulta, por exemplo, agora nós estamos num ambulatório de consulta, e os diagnósticos e a parte cirúrgica. Na parte cirúrgica, um centro cirúrgico com, sei lá, 8 salas cirúrgicas consegue fazer 1000 cirurgias por mês. E para essas 8 salas eu não preciso de 8 enfermeiros, diferente de um centro cirúrgico geral, em que tem muitos tipos diferentes de cirurgia, tem pacientes que ficam muito tempo na sala de recuperação pós-anestésica, então é bem diferente. Então, na oftalmologia o que acontece muito é ter 2 enfermeiros para tocar o plantão inteiro. Então, de segunda a sábado, um centro oftalmológico que conta com cirurgias só de segunda a sábado até, sei lá, 6 horas da tarde. Então tem um enfermeiro da manhã e um enfermeiro da tarde. E um desses enfermeiros acaba tendo um cargo a mais, que é o cargo de gerência. Então ele faz toda a parte gerencial e não necessariamente ele fica dentro do centro cirúrgico 100% do tempo. Ele consegue em alguns momentos sair e voltar de novo. Isso é uma situação. Além desses 2 enfermeiros que basicamente cuidam do plantão, pode ter um terceiro enfermeiro que fica mais dentro do centro cirúrgico. Dependendo do tamanho da instituição, tem um outro enfermeiro que fica mais voltado para a central de material, mas isso é muito variável. Então a demanda por enfermeiros em questão de quantidade é bem menor do que em outros setores, por exemplo, no hospital geral. Mas o enfermeiro, quando está na oftalmo, ele se espera muito dele, porque além de fazer a parte de assistência ao paciente, que todo paciente cirúrgico vai precisar de uma assistência pré, trans e pós-operatória, claro que a gente conta com uma equipe grande, aí sim, em números maiores, que são os auxiliares e técnicos de enfermagem. Então não dá para pensar em ter um centro oftalmológico funcionando só com enfermeiro, é impossível. É a força de trabalho ali que faz a coisa andar, que evita que o paciente caia, que o paciente se perca, que se opere, se coloque lente errada no olho do paciente, é a equipe de enfermagem que está em número suficiente que ajuda ali a equipe médica a evitar esses erros que não são tão impossíveis de acontecer, né? Colocar a lente errada, operar o olho errado, a responsabilidade de evitar o erro não é só do médico, é da equipe como um todo. Sim, né? sim. Então, o enfermeiro ele se espera muito dele, a questão gerencial, a questão organizacional, dependendo do tamanho da instituição, o enfermeiro é aquela pessoa que tem que pensar em tudo, se vai faltar fio cirúrgico, qual fio cirúrgico que aquela equipe usa mais, porque não dá para fazer um comodato igual se faz no hospital geral, em que faz um contrato com uma empresa de fio cirúrgico e tem lá, abre o armário, tem todos os fios cirúrgicos que se usa, e aí vem o cara da empresa e troca lá, fica de olho na validade. No centro oftalmológico, geralmente se for de mediano, de 500 cirurgias para baixo, o enfermeiro tem que ficar muito atento. Então, quando algo der errado, cancelou a cirurgia porque não tem material, não tem fio cirúrgico, cancelou a cirurgia porque não tem um material específico da plástica, cancelou a cirurgia porque não tem pneu de silicone, o enfermeiro, ele não pode esperar a coisa acontecer. Eu não faço ideia do que ele falou agora. E é um número de materiais muito específicos de oftalmologia e para procedimentos específicos, o enfermeiro não pode simplesmente falar assim, isso aí o médico vai lembrar. Não, eles ainda mais se tiver equipes diferentes. E quando você trabalha no serviço de residência médica, de oftalmologia? Acho que a emoção bate, né? A emoção é maior ainda, porque eles vão agendando as cirurgias, contando que o enfermeiro lembrou de ter tudo que vai precisar para dentro da cirurgia. E se não tem, cancela a cirurgia. Quem prejudicou? O paciente em primeiro lugar, mas prejudicou a equipe, prejudicou a instituição, porque isso é custo. Retorno financeiro. Né? Então, o enfermeiro de oftalmo ele precisa saber exatamente o que ele está fazendo. Ele tem que conhecer das especificidades das cirurgias, porque ele precisa prever e prover materiais, mesmo que algum médico da equipe de oftalmologia poderia ter avisado antes, olha, só lembrando, para essa cirurgia eu preciso de um negócio chamado buckle, eu preciso da faixa de silicone,
Né? Então são detalhes que o enfermeiro, quando ele se considera especialista em oftalmo, a responsabilidade dele é: as cirurgias vão acontecer, porque eu já pensei em tudo que eu preciso pensar para o dia seguinte do meu mapa cirúrgico, e eu tenho tudo que eu preciso. E para aquela cirurgia que eu não tenho certeza se eu tenho tudo, eu já liguei para o cirurgião e perguntei: olha, escuta, para esse aqui você vai usar um segmento de anel ou 2 segmentos de anel? Porque a empresa só me mandou um. Porque se ele fala: não, são 2, ótimo, então ó, não vai dar tempo de chegar até amanhã, vamos remarcar para depois da manhã. Eu ligo para o paciente, eu peço para ligar para o paciente, eu evito do paciente se deslocar, vir até a instituição. Então, o benefício que a gente leva ao paciente, à equipe e para a instituição, quando eu digo assim, é pensando que a instituição não pode ter desperdício, não pode ter centro cirúrgico ocioso, no final das contas, eu acabo sendo um elo. Eu dou um auxílio, eu viabilizo cirurgias para o paciente de uma forma indireta, mas eu viabilizo. Sim. E é muito legal, porque o centro cirúrgico, já falo centro cirúrgico porque a maior parte da demanda pelo nosso trabalho é a parte cirúrgica. Quando tudo acontece direitinho, terminou a semana, todo mundo que estava previsto operou, não deu chabu, é porque eu trabalhei bem. Claro, eu fiz o meu trabalho e aí o restante da equipe conseguiu fazer o trabalho deles. Sim. Olha, tá gostando, né? Você ficou com a gente até agora, então aproveita e já curte esse conteúdo, compartilha com alguém que está pensando, que atua nessa área. Quantos enfermeiros, auxiliares e técnicos atuam nessa área? Manda esse vídeo para eles se enxergarem, para se verem nessa história também. E o senhor trouxe uma parte muito importante, que assim, é essa figura central do enfermeiro. Eu sempre falo para os alunos, né? O enfermeiro é um gestor, e aqui foi uma vasta explicação de como que o enfermeiro gerencia tudo isso, e por meio do gerenciamento dele é que tudo acontece. Então é realmente um profissional fundamental. E percebo essa conexão muito intrínseca com o centro cirúrgico, então os conhecimentos do centro cirúrgico acabam potencializando esse conhecimento no oftalmo. E uma dúvida: para eu atuar na oftalmologia, eu preciso ter uma pós em centro cirúrgico antes? Como que é isso? Elas estão interligadas, não necessariamente precisa ter a especialização antes, porque muitas pessoas vão trabalhar no centro cirúrgico sem ter especialização e depois vão fazer a especialização. É claro que o ideal é você primeiro faz uma especialização e vai trabalhar numa parte cirúrgica. E antes de você, só queria também, a gente frisou muito a questão gerencial, porque ela é muito forte no enfermeiro de oftalmologia, mas o enfermeiro especialista, né, aquele que conhece, você disse bem, para eu ser um bom gestor eu preciso conhecer muito bem a parte cirúrgica, porque não dá para eu fazer as coisas da minha mesa simplesmente imaginando as coisas. Eu preciso de fato ter ficado muito tempo dentro do centro cirúrgico para conhecer os passos cirúrgicos, para conhecer o que acontece no dia a dia do centro cirúrgico, onde é que as coisas costumam se enrolar. Equipamentos. O enfermeiro de oftalmologia, ele é a pessoa que ele não tem um engenheiro clínico para chamar. Quando dá problema da lâmpada de fenda e o enfermeiro tem o enfermeiro responsável pela clínica, ele chama o enfermeiro, mas a lâmpada de fenda está funcionando. Quando dá problema no microscópio, o microscópio não funciona. E assim, tá bom, então para a cirurgia que eu vou chamar o técnico aqui. Não, primeiro o enfermeiro fala: peraí, eu acho que isso aqui é mau contato aqui, eu acho que... Então, não que a gente tenha obrigação de saber consertar equipamento, mas a gente precisa ter uma boa noção quais são os principais defeitos. Por exemplo, eu instituí na época que eu trabalhava no centro cirúrgico que os pedais dos microscópios, nenhum deles poderiam estar com o cabo solto, do jeito que vem da fábrica. Então, eu fui lá na loja de construção e comprei uns negócios de enforca-gato. E eu peguei os cabos e prendi eles no próprio pedal, porque daí eu não tinha a movimentação e quebrar o cabo, que é o que mais com frequência me dava problema. Então, olha só, eu sou enfermeiro cirúrgico, eu não quero ter que parar o meu trabalho para vir aqui falar por que esse pedal não funciona. Qual é a medida? A equipe é o seguinte: ninguém pode tirar esse enforca-gato daqui, porque isso evita de quebrar cabo. Começou a dar problema de mau contato. Olha, o engenheiro lá da empresa que vende o microscópio acabou de me dizer que isso aqui é porque está caindo água dentro do pedal. Falei: não tem problema, então a partir de hoje todo mundo vai ter que operar com o pedal encapado com plástico.
E não podia colocar um plástico duro, porque eu já sei que o cirurgião ele precisa de ter sensibilidade no pedal, porque são vários locais que ele vai, então eu preciso comprar um plástico resistente, porém não pode ser duro, porque eu não posso atrapalhar o trabalho do cirurgião. Né? E são coisas assim. E para finalizar a questão do enfermeiro, a gente falou muito na questão gerencial, a segurança do paciente está na nossa cabeça o tempo todo. Então, o enfermeiro é aquela pessoa-chave dentro da instituição que fala qual é a nossa taxa de infecção, qual é a nossa taxa de complicação pós-cirurgia laser, que não chega a ser uma infecção de intraocular, mas pode dar ceratites. E como é que eu faço isso? Eu fico monitorando os processos para saber se a gente está quebrando etapas da segurança do paciente. Eu tenho que ir lá na central de material e ver como é que eu estou lavando esse instrumental, se eu estou garantindo que esse material está sendo esterilizado pelo método correto. Então, o enfermeiro de oftalmologia tem que saber gestão, tem que saber custo, tem que saber um pouquinho de equipamento, tem que saber bastante sobre prevenção de infecção e processamento de material na oftalmologia. Tudo isso para quê? Para levar segurança ao paciente. Eu costumo dizer que o paciente que procura oftalmo, a maioria deles são pacientes idosos, não todos são idosos, mas o carro-chefe da oftalmo é a cirurgia de catarata e aí afeta geralmente as pessoas acima de 60, na sua grande maioria. O que elas esperam? Elas esperam ser bem atendidas, resolver o problema que ela tinha, ou seja, não estou enxergando, preciso voltar a enxergar, e não adquirir um problema maior, que é uma infecção. Sim! E eles acreditam, o paciente acredita cegamente, olha, eu estou indo para uma instituição e lá eles vão cuidar bem de mim, inclusive não vou cair enquanto eu estou caminhando para o centro cirúrgico. Eu tenho que pensar que são pacientes que enxergam um pouco, que o paciente já está com uma debilidade de caminhada, e eu tenho que pensar na prevenção de quedas, como é que está o trajeto desse paciente, desde a recepção até o centro cirúrgico, quais são os dispositivos que eu tenho para evitar. Então é muito amplo. Então existe uma carga muito grande de gestão, pelo menos para um dos enfermeiros da instituição vai haver, e tem a questão operacional, que é fazer a coisa acontecer, evitar danos ao paciente e ajudar no monitoramento do processo. Porque por mais claro, mas é o cirurgião que decide lá qual material que ele usa e que forma que ele usa. Mas a enfermagem pode ser um dispositivo de segurança. Ó, doutor, aqui nós sabemos que o senhor está fazendo dessa forma, já por 3 vezes eu vi aqui uma possibilidade de contaminação do campo cirúrgico. Vamos rever como é que a gente pode fazer isso? Isso é a função do enfermeiro. Genial! E conforme você foi falando, a gente sempre comenta em aula, comenta em palestra, que quando a gente pula etapas é quando erra. Então, quando fala, vou rever o processo para ver se não pulou etapa, se não mudou alguma etapa do processo. Às vezes fala, enfermeiro é bem metódico, precisa ser, porque a gente está falando da vida do outro. E é justamente isso, nós temos uma responsabilidade muito grande, a gente sempre conversa, que é essa confiança que nos é dada. Tamanha confiança porque a gente pode fazer, já percebeu isso? Que a gente pode fazer qualquer pergunta, lógico, existe um contexto e uma condução, né? Mas a gente pode fazer qualquer pergunta, a gente pode tocar em qualquer lugar, a gente pode olhar qualquer coisa. Então isso tem que ter critério para fazer todas essas etapas e sempre pensar na segurança do paciente. Não é só ali a parte cirúrgica, né? Então imagina, desde lá da recepção, o funcionário está orientado a como que ele vai conduzir, como é que vai ajudar, porque a equipe de enfermagem não está lá na recepção, mas e quem está lá? Como que orienta sabendo que ele tem uma acuidade visual diminuída? Genial! E nós temos, por conta da coordenação do curso de pós-graduação em enfermagem e oftalmologia, eu tive o prazer de convidar muitas pessoas, enfermeiros e enfermeiras, de outros estados, e daqui de São Paulo também, de grandes centros oftalmológicos. E eu ouvi experiências incríveis e de exemplos de como fazer a prática da oftalmologia segura. Exemplos fantásticos. Né? Claro que a gente sabe que ainda tem muitas instituições que estão engatinhando, precisa melhorar muito. Mas de todos esses exemplos, ficou muito nítido, olha, quando eu cheguei na instituição era assim, 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 assado. Eu achei aquilo um absurdo. E aí eu comecei a trabalhar com a equipe, com a alta gestão, e comecei a mostrar, chamei o pessoal de controle de infecção para me ajudar. Mas hoje a gente já tem assim, assim, assim. E padrão ouro, assim, instituições
grandes que tem como enfermeiro um ator muito importante para que as boas práticas, pensando na segurança do paciente, acontecessem. E foi o profissional enfermeiro. Então tem enfermeiras aí incríveis de oftalmologia que estão ainda na lida, no dia a dia, e que estão formando novos enfermeiros na vida real e acabam sendo minhas colaboradoras, porque eu preciso de pessoas que têm bons exemplos para dar. E são essas pessoas que eu faço questão de chamar para falar do meu curso. Eu preciso de uma sintonia absurda, porque é o que eu faço aqui no NurseCast Brasil. Por isso que eu trouxe, para inspirar você que acompanha o NurseCast Brasil, que está inscrito, se não já se inscreve e ativa as notificações, para inspirar, para mostrar que é possível. A gente está em um cenário que às vezes dá a impressão que, mas só eu que penso assim, só eu que chego numa instituição e falo, meu pai do céu, por onde eu começo a organizar? Então, se você passou por isso, comenta com a gente também, que é comum, a gente busca uma formação de excelência e às vezes a gente tem que tomar cuidado quando chega no ambiente de sair criticando. Calma, você viu, não concorda com aquilo, tá baseado em evidência, então vamos mudar. Ao invés de só ficar falando, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado, né, gente? E já percebeu que tá errado. Vamos só reclamar? E não adianta querer consertar em um mês, não vai conseguir. Isso. São evoluções que a gente consegue aos poucos, mas você não pode se conformar que, é assim, então vamos continuar assim. Se você vê possibilidades de melhoria, se você vê, comece pelo que é mais grave, essa é a dica. O que é mais grave? Eu tenho uma lista de 20 itens aqui que eu acho, meu Deus do céu, por que você não faz desse jeito? O que é mais grave? O que está levando mais risco para o paciente? O seu foco é sempre o paciente não pode ser prejudicado. Eu não estou falando financeiramente, que também é claro, a gente não quer que isso aconteça com ele. Mas a gente não tem um gerenciamento de tudo, porque a maioria das coisas depende de a gente convencer a alta gestão de que, olha, estamos fazendo assim, não justifica o custo. Claro, vai custar um pouco mais caro fazer de outra forma? Vai, mas esse valor a mais, não economizar esse valor não justifica o risco que nós estamos levando para o paciente. Não é justo com o paciente, não é correto. E a gente tem que pensar assim. E aí, cada um analisa a sua consciência. Se você está numa instituição em que está muito fora do que você considera boas práticas e não tem sinais de melhora, a instituição não serve para você, não é o inverso, não é você que não serve para a instituição. A instituição não serve para você. Olha que dica, hein? Que dica, olha, acho que isso vai dar uma chacoalhada em algumas pessoas, porque tem que ter essa clareza, né? Eu vou, é claro que aí são duas partes, uma questão é convencimento da alta gestão, é usar a linguagem correta, né? Só falar que é bom para o paciente é muito ínfimo, não é isso, a gente tem que ter desenvolvimento de habilidades políticas para haver esse convencimento. Mas, inclusive, isso foi tentado. Minha gente, beijo, obrigada por tudo que eu aprendi aqui e vamos buscar outra instituição, com certeza. E diante desse cenário de possibilidades, aqui a gente gosta muito de histórias que nos fazem nos inspirar, dicas. Eu também pedi dicas antes para o professor Reginaldo, ele foi dando algumas durante o vídeo, com certeza você já anotou, se não, vê o vídeo de novo e anota. Mas sempre histórias que nos inspirem, que para você não achar que só você está nesse universo que pensa diferente, que implementa e que faz. Conta, assim, acho que você tem muita história, gente, professor Reginaldo. Uma que me chama muita atenção e que ficou marcado é como foi possível, por meio de uma ação de um enfermeiro especialista que tinha conhecimento do assunto e que propiciou vários pacientes serem operados pelo SUS de uma cirurgia de vitrectomia, que é uma cirurgia cara na iniciativa privada, é uma das cirurgias oftalmo mais caras que tem, são cirurgias da retina. Isso ficou muito marcado, porque eu fiquei muito feliz, é igual a história do super-herói, que ele é mascarado, ele vai lá e faz a benéfice, mas ninguém sabe quem ele é, mas ele está muito feliz porque ele sabe que ele fez o bem. Claro, estou longe de ser um super-herói, é claro. E a gente gosta de receber. A gente gosta de receber. Mas houve uma época no centro oftalmológico que estava atendendo 100% pacientes SUS, então ele atendia pacientes 100% SUS, mas dentro de um hospital. Obviamente, o hospital é uma instituição privada que estava
como se fosse alocando o seu centro cirúrgico e feito uma parceria. E isso envolve dinheiro, envolve remuneração. Só que em algum determinado momento, alguma parte da gestão do hospital determinou que, olha, a partir de agora está cancelada as cirurgias de vitrectomia. Como assim? Por quê? Porque a cirurgia não está cobrindo os custos do hospital. E cancelou mesmo, né? A partir dessa data, no dia seguinte, as cirurgias não aconteceram e a direção da instituição onde eu trabalhava me disse, olha, aconteceu isso, então cancela todas as cirurgias. Eu não me conformei, falando, qual é a justificativa? A justificativa é essa, é financeira. Eu disse, não, tem alguma coisa errada. Porque eu sabia exatamente quanto que o SUS remunerava pela cirurgia, eu sabia exatamente quais são os materiais e medicamentos usados para aquela cirurgia, eu sabia qual era o percentual que a minha instituição, por contrato, repassava para o hospital. Mas veja, eu era enfermeiro, mas eu estava muito antenado, muito ligado na parte administrativa de custo, porque eu já tinha uma planilha de custos. Né? E a minha função foi, eu preciso, aí marcamos uma reunião e com representantes do hospital e da instituição, e eu mostrei a planilha, eu expliquei, olha, não sei porque apareceu esse valor, mas para essa cirurgia é gasto isso, o SUS repassa esse valor e para o hospital é repassado esse valor, portanto, está cobrindo com sobra o procedimento. Então houve algum equívoco, então retoma as cirurgias. Nisso, se eu deixasse passar um mês para resolver isso, quantos pacientes deixariam de operar? Em cirurgia de vitrectomia, não é aquela cirurgia que você vai aqui no postinho de saúde, você marcar uma vitrectomia, tá bom, marca para amanhã. Não, você demora a marcar. E tem cirurgia de vitrectomia que tem que ser rápido, tem que ser naquele dia ou no máximo no dia seguinte, a despeito do paciente ter o risco de perder a visão. Então, eu fiquei muito feliz porque depois de tudo resolvido, eu falei, nossa, uma ação minha, claro, com a disposição das duas instituições, porque eles tiveram a disposição e me ouviram, e tiveram a humildade de dizer, realmente, houve algum equívoco aqui, algum de entendimento, mas no final das contas, quem foi beneficiado foi o paciente. Ele jamais sonha que ele operou porque alguém advogou pela causa. Né? E isso é muito legal. Então, ser enfermeiro não é apenas uma ação específica de cuidado direto ao paciente. É muito mais do que isso. É a atenção direta e indireta, é na saúde coletiva, é no tratamento preventivo, dentro do centro cirúrgico, é na emergência ali para fazer ações que envolve a destreza manual, raciocínio rápido, esperteza, controle emocional para salvar a vida de uma pessoa. É tudo isso, incluindo conhecimentos gerenciais para viabilizar cirurgias para as pessoas que dependem daquela cirurgia. Né? Anota o que você achou dessa história. Eu, professor, assim, eu agradeço em nome da população essa ação, porque realmente foi advogar mesmo. A gente sempre fala que a enfermagem de fato defende os pacientes e que bom que essa história ela vai invadir, né? Porque por meio das redes sociais a gente consegue levar essa informação, essa inspiração para as pessoas. Então o seu conhecimento, o seu olhar e o seu incômodo, eu gostei do inconformismo. Eu acho que a gente consegue mudar quando a gente fica inconformado. Então como assim? Tinha todo o direito de falar assim, tá bom, né? Amanhã a gente vê o que faz. Cancelou, coloca outras no lugar. E o paciente que precisa daquela cirurgia? Isso. Então, é uma escolha. A gente sempre conversa muito com os alunos, com os profissionais, a gente sempre pode ter uma escolha. O senhor poderia falar assim, tá bom, então amanhã a gente vê o que faz, então, acabou o convênio, que pena. Tem uma consequência, toda escolha tem uma consequência, ou fazer essa que a gente sempre fala, fazer a diferença dá trabalho, mas há recompensa. Há recompensa, não só pelos pacientes que tiveram a oportunidade de dar sequência, mas ele já verbalizou como que ele ficou bem, essa é a sensação de salvar vidas mesmo. Então, obrigada por compartilhar com a gente essa história.
Tenho certeza que você gostou. Eu vou deixar aqui nos comentários o contato do professor, os links para tirar informações. Eu fiquei apaixonada pela área e eu gostaria de colocar também, professor, a sua tese, porque eu vi uma apresentação. Eu não sabia se eu chorava, se eu ria, porque ele foi tão a fundo no assunto que eu fiquei um pouco em choque, um pouco com medo com as descobertas que ele fez, né? Então, não, assim, ele não para, tá? Quer contar um pouquinho da sua tese? Que eu fiquei assim, meu Deus, ele descobriu tudo isso. Isso é enfermagem. O assunto da tese foi sobre, de novo, segurança do paciente. Quer dizer, tem muitos pacientes que vão fazer uma cirurgia de catarata para enxergar melhor ou para voltar a enxergar e perde o olho porque evoluiu para uma infecção intraocular. E é claro que existem fatores diversos aí envolvidos, não necessariamente a infecção aconteceu por negligência médica, nada disso. Algumas sim, outras não dá para saber na maioria dos casos. A questão é, existe o risco, a gente vai fazer tudo o que está ao nosso alcance para evitar, para minimizar esse risco. E uma das coisas que na área de prevenção e controle de infecção hospitalar é a questão da vigilância. Eu preciso ter muito claro qual é a minha taxa de infecção aqui na minha instituição. Está muito alta, está muito baixa, está na média? Eu preciso saber, não posso simplesmente... Qual é a sua taxa de infecção? Rapaz, não sei, precisa ver. Não pode. Né? Não é vou ver. Você fala, nossa taxa aqui está dentro da média, gira em torno de 0,05%. Você não precisa saber o nome dos pacientes que tiveram infecção. Sim. Mas você precisa saber, e dá pra gente ver quais foram os últimos casos? Sim, eu tenho aqui um arquivo, tá aqui os últimos casos, quem foi a equipe, quem foi os médicos, quem foi a equipe, qual foi a sala cirúrgica. Bom, então se dentro de uma instituição, às vezes isso não acontece, você imagina entre as várias instituições dentro do estado de São Paulo. E se nós temos pouca publicação das taxas, como é que eu vou comparar a minha taxa de infecção com outras, se na literatura tem poucas publicações? Então, uma forma de incentivar e de proporcionar que as instituições façam uma busca ativa dos casos de endoftalmite e que a gente tenha dados suficientes para ficar olhando o tempo todo, para a gente ficar se comparando e buscar melhorias, a única forma era, precisamos de que essas instituições espalhadas pelo estado de São Paulo reportem as suas taxas mensalmente. Até porque, se a gente notar um aumento muito grande dos casos, a gente pode ter a chance de descobrir um surto que está sendo causado por uma medicação que estava contaminada da fábrica, que já aconteceu no Brasil. Né? Em 2003, se eu não estou enganado, muitos pacientes em várias cidades diferentes, inclusive estados diferentes, que tiveram vários casos de endoftalmite, quando descobriu-se, quando despertou que estava tendo muitos casos, já tinha ido, eu não lembro quantos, mas eram muitos casos, seguramente mais de 90 casos, é muita coisa. Quando se desconfiou tarde, porque já tinha muita gente que foi contaminada porque o medicamento, que é um viscoelástico, que é injetado dentro do olho, estava contaminado de fábrica. Claro, quando descobriu, parou o surto, porque daí descobriu a causa. Sim, né? sim. Só que a gente queria descobrir isso antes. Qual é a forma? Fazer uma vigilância ativa e mensal. E aí a proposta foi para que o Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo tivesse um sistema de vigilância para endoftalmite. Então, um sistema de captação dessas informações específico para as endoftalmites. E aí, nesse meio tempo, a gente conseguiu em torno de 175 instituições que já estavam participando do projeto, e quando a gente fez uma survey, uma espécie de uma enquete, uma pesquisa para saber como é que era a prática dentro dessas instituições, apareceram informações de ficar com o cabelo em pé, a ponto de que tipo de material você usa para esterilizar. Eu uso produto tal, um produto proibido. O que você faz? Eu uso o método tal, um método que é incompatível com aquele tipo de material. Né? Como é que a equipe experimenta? Como é que a enfermagem faz isso? E apareceram coisas que eu falei, meu Deus do céu, a gente precisa investigar isso. Né? Então foi um trabalho árduo, porque foi um trabalho de implementação de um sistema que ainda está em funcionamento, e agora nessa época de pandemia, né, tudo bagunçou um pouco. Sim. Então eu imagino que o Centro de Vigilância Epidemiológica esteja bem sobrecarregado, mas eu sei que o sistema ainda está andando,
E passando essa fase terrível da pandemia, os resultados vão voltar a fluir com mais, de forma mais rápida, né? Sim, sim. Mas foi um trabalho árduo, mas a gente conseguiu um levantamento interessante que foi das taxas que a gente tem, a diferença absurda de taxas. Então a gente tinha várias instituições com uma taxa de 0,02% de taxa de infecção. Algumas com 1%, 2%, 4%. Agora, de 4% para 0,02% é muito grande. É muito grande. Então, essas instituições que estão muito altas vão com certeza, olha, a gente precisa rever porque a gente está muito fora da curva. Só que é uma informação que não existia, agora existe oficialmente. Né? Perfeito, perfeito. Percebe quando a gente fala da importância da pesquisa? Eu sei que quando você está fazendo um ensino técnico, fala do TCC, os cabelos, na graduação você fala porque Deus, na pós você fala da onde... De novo! Você fez uma especialização de novo, TCC. Não vou fazer pós porque eu não quero fazer TCC. Não, gente! A condução, o olhar tem que ser diferenciado. A gente tem que aprender a consumir pesquisas, porque por meio delas é que a gente consegue, muitas vezes, inclusive, brigar no bom sentido com a alta gestão. Falando assim, tá aqui, ó, é uma evidência. Então, mas isso é um papo para um outro vídeo. Eu espero que você tenha gostado de acompanhar esse bate-papo aqui. Acesse o material do professor, entre em contato e compartilhe com quem atua na área, com a equipe multidisciplinar, para entender qual é o papel, o grande papel da enfermagem, mostrando sua potência também na área da oftalmologia. Professor, muito obrigada pelo seu tempo, pela disponibilidade. Eu que agradeço. Perdão. Obrigado pelo convite e é muito legal ter a chance de falar com esse público que tem sede de informação e de crescimento profissional. Então eu te agradeço pelo convite. Que bom, eu também estendo os agradecimentos aqui a toda a equipe Santa Casa que possibilitou a filmagem aqui nesse cenário também para falar de oftalmologia. Então aguardo você no próximo vídeo aqui no NurseCast Brasil.